Sejam bem-vindos ao 5º episódio da SavaCast. Hoje estamos com ele, o rei do marketing imobiliário, Gustavo Rangel. Que isso, o rei do marketing imobiliário. Olha que chique, Anca. Prazer estar com você aqui, vai ser um bate-papo bem legal. Muito obrigada por tirar esse tempinho e estar aqui conosco. Yes, bora. Vamos começar, me conta um pouquinho dessa trajetória, como iniciou no mercado, quem é Gustavo Rangel? Quem é o Gustavo Rangel? Eu gosto de falar quem é o Gustavo Rangel de uma forma um pouco diferente, Anca. Tirando o que eu faço como marqueteiro do mercado imobiliário, eu sou um empreendedor, eu sou um visionário, questionador também, sempre questionei muito. E dentro desse mercado imobiliário, eu atuo desde 2014, né? Comecei como corretor e depois eu fui sócio de imobiliária, dono de imobiliária, né? E hoje sou o marqueteiro desse mercado, Ianca. 7 vendas em um mês? Foi logo, esses 7 vendas no mês, o pessoal, é legal falar, porque na verdade foi no meu primeiro mês de mercado imobiliário. Sim. Né? Eu morava numa cidade chamada Rio das Ostras, é uma cidade bem diferente de uma São Paulo da vida, né? E lá não era época de lançamento nem nada disso, era produtos de estoque. E sem ter nenhum tipo de experiência no mercado imobiliário, né? No primeiro mês eu já cheguei fazendo aí 7 vendas. E eu lembro que quando eu cheguei no mercado, no primeiro trimestre, né, com a incorporadora que eu trabalhava, que tinham 150 corretores, eu me tornei aí o número 1 em vendas. Então eu sempre fui um cara muito ousado, focado ali no trabalho. Então eu já cheguei chegando, Ianca, já cheguei chegando no mercado. E eu lembro que quando, eu não sei você, mas quando eu recebi a minha primeira comissão, assim, meu primeiro mês foi muito bom naquela época, né? Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Então eu fiquei completamente entusiasmado. Falei, não, eu quero mais, eu quero crescer nesse mercado. E estou nesse mercado até hoje. O que te motivou a entrar no mercado imobiliário? Eu sempre fui um empreendedor. Eu tive o meu primeiro negócio mesmo, eu tenho um CNPJ desde 2010. E o meu primeiro negócio eu tinha 16 anos de idade, tá? Então eu sempre busquei empreender. As únicas 2 vezes que eu trabalhei de carteira assinada, eu pedi para sair com 3 meses. Eu nunca me enquadrei, né, no formato de carteira assinada, de CLT, enfim. Então, Nasceu com o espírito empreendedor? Sempre empreendedor, porque eu queria mudar a realidade ali da minha casa, da minha família. E com isso, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu falei, poxa, peraí, é um formato que eu não sou um CLT, não estou como CLT, é um formato que eu consigo crescer. Então, eu consigo empreender dentro dessa empresa. Então, o que mais me motivou foi exatamente a liberdade do empreendedorismo, tá? Porque eu sempre fui do empreendedorismo, eu sempre gostei de prover, né? De buscar aquilo que eu queria para a minha vida. E quando eu tive esse primeiro contato com o mercado, e já tendo um excelente resultado, que muitas das vezes acaba sendo diferente assim das demais histórias do mercado, né? Eu falei, pô, peraí, é esse mercado que eu quero trabalhar. Você comentou que estava em Rio das Ostras, essa transição foi recente, né? Veio para Alphaville, São Paulo. Foi Me conta recente. por que escolher Foi Alphaville, São recente, Paulo. por causa da visão, tá? Vamos lá. Eu sempre falo, Ianca, que quando a pessoa ela não tem visão, o máximo que ela vai ganhar é dinheiro. Tá tudo bem. Quem quiser jogar o jogo apenas do dinheiro, tá tudo bem. Mas eu sempre gostei de jogar o jogo da visão, do crescimento. E eu pensei o seguinte, poxa, se eu quero ganhar o Brasil, eu tenho que ganhar São Paulo. Se eu quero ganhar o mundo, eu tenho que ganhar os Estados Unidos. Então, esse sempre foi a minha visão, né? O meu pensamento. E eu, todo ano, né? Desde 2018, eu vinha pelo menos uma vez no mês para São Paulo, né? Atender clientes, né? Ter esse contato com São Paulo, que para mim era muito importante para o meu trabalho. E eu estava já desenhando, né, essa minha mudança para São Paulo de vez. E tem desde 4 meses atrás, 5 meses atrás, que eu me mudei para Alphaville, estrategicamente, porque aqui estão as maiores empresas do mercado imobiliário, né? Aqui o mercado imobiliário, ele de fato é super aquecido, existe uma demanda gigantesca, né? Existe uma procura não só a nível Brasil, mas a nível mundo em relação a São Paulo.
E como a minha visão é, de fato, não ser mais um nesse mercado imobiliário, eu sei muito bem aonde eu quero chegar, eu falei, pô, eu preciso estar aqui em São Paulo. E para mim foi muito bom, foi excelente. Nesses últimos 4 meses, eu tenho a certeza que já foram aí os melhores meses da minha vida, profissionalmente falando. Para mim foi muito importante essa mudança para São Paulo, Alphaville, enfim. Você chegou chegando, né? Já cheguei Porque chegando. fez o Oscar aí do mercado Tu viu imobiliário, lá? fez um Eu burburinho. tô chique, Esqueceu tu minha viu? categoria, Não né? acredito nisso. Pois é, esqueceu Tá a vendo? jovem empreendedora do mercado imobiliário. Pior que você comentou lá, ó, esqueceu a jovem empreendedora do mercado imobiliário. Mas chegarei lá. Esse ano estou aí pra isso. Ó, eu vou dar spoiler. Nesse ano que vem, na verdade, vai ser num hotel 6 estrelas super conhecido no mercado imobiliário. Então eu tenho que estar, né? Tem que merecer Como pra jovem estar lá. empreendedora. Me conta como que foi, de onde você tirou essa ideia? Você reuniu os cases de mercado, todo mundo ali, foi um momento eu assisti, acompanhei. Me conta como surgiu. Cara, foi muito legal. Assim, surgiu... foi muito rápido, tá, Ianca? Então, assim, foi com 35 dias que eu decidi fazer e eu comecei a trabalhar esse Oscar do mercado, que pra gente foi muito importante demais. Foi um movimento na Foi um internet. movimento. Só pra você ter uma noção, nós tivemos mais de 200 mil votos. Que legal. Porque cada categoria conta como um voto, né? Então, Sim. acho que eram 22 categorias. Então, ali, uma pessoa conseguiria votar até 22 vezes. E nós tivemos 13 mil leads, né? Então, 13 mil pessoas que se cadastraram para poder votar. Nós reunimos ali os maiores nomes do mercado imobiliário, né, em Alphaville e São Paulo, para poder prestigiar, para poder exaltar esse profissional. Por quê? Nós vivemos no mercado que ele é muito rico, que ele é muito próspero a nível mundial, né? O mercado imobiliário, ele sempre vai ser muito forte. E por que não uma premiação à altura desse profissional, à altura desse mercado? Então eu falei, pô, peraí, existe um buraco aqui, né? Tem Não que tinha, ter essa... né? Não tinha, não existia. Como que não existe uma premiação, né, do mercado imobiliário? Eu falei, pô, peraí, vamos executar, vamos fazer. Eu sou muito da execução. Então eu tenho a ideia e se eu falo para você que eu vou fazer, eu vou fazer. Né? E se eu não falo, beleza, tá tudo bem, mas quando eu falo, eu faço. E eu reuni meu time, eu falei, pô, peraí, eu vou fazer esse prêmio Checkmate. E a galera falou, pô, como assim, 30 dias e tudo mais? E a gente tinha um risco da galera não aceitar em relação a comprar a ideia, né? Sim. De estar vindo aqui para São Paulo. E foi muito positivo, a galera toda veio, a galera lá da MyBroker, né? Vieram corretores de todo Souza lugar do Gomes, Brasil, acompanhei. Souza Gomes, teve gente de Pará, teve gente do Acre. Então, assim, o Brasil todo realmente comprou a ideia e foi muito massa, foi muito legal, Ianca. Parabéns, eu admiro, porque foi um movimento muito legal na internet. Foi um Achei baita bem de legal. movimento, né? O pessoal Muito. pedindo votação e tudo A mais. Paloma pedindo todo mundo, ela vai estar aqui A com a Paloma gente. chorou. Alô, Paloma, Albuquerque. Chorou e tudo mais, entendeu? Então, assim, Eu acompanhei. a galera se sentiu, de fato, prestigiada, sabe? Valorizada. Então, assim, e outro ponto também bem bacana, positivo nesse movimento, foi o seguinte, Anca, a quantidade de mensagens que eu recebi de pessoas que falaram assim, ó, na próxima premiação eu vou estar, na próxima premiação eu vou estar. Então isso acaba sendo um combustível, né? A mais Para as pessoas se dedicarem, né? Porque o critério dessa nossa premiação é tanto o trabalho físico quanto também o trabalho digital, tá? Então, assim, a gente acaba unindo os dois, o físico e o digital, para a gente poder definir ali quem são os candidatos, né, à premiação. Então, assim, acaba sendo um combustível para a galera que não foi indicada. É um gás. Para se posicionar no mercado. É um gás, exato. E eu achei legal também o movimento de network entre todo mundo, né? Porque Sim. você se conecta com o mercado de fato a nível Brasil e é interessante isso entre as pessoas. Eu admiro muito essa conexão entre os grandes nomes. Foi. E outra coisa, todo mundo de gala. Sim, foi lindo. Se você fosse, como que você iria, Ianca? Tem que pensar. Tem que estar à altura. Vi até a limusine da House. Teve limusine. A galera de vestido longo. Eu aluguei smoking, Ianca. Smoking, olha só que o negócio chique. foi a altura. Me conta como que é esse projeto que você vem trazendo, Checkmate, né? Uhum. Qual que é o propósito por trás? A gente sabe que o nosso mercado, principalmente, né,
eu tenho 9 anos, você tem 10, né, de mercado? Sim, sim. A gente vem de uma era de uma transformação muito grande, de mudanças entre o cenário de corretores. E o que você tem com esse intuito? É mais um lado educacional, né? São cursos. O que você quer trazer para esse novo mercado que a gente já vem transformando nos últimos anos? Então, o nosso mercado ele está acelerando muito em relação à qualidade de serviço, tá? A gente realmente tinha uma visão do corretor, uma visão da imobiliária muito negativa e a gente está Sim. mudando, né, esse cenário. Eu acredito muito na educação, Ianca. A educação, na verdade, as imobiliárias inteligentes, elas são uma empresa de educação que, por consequência, vão vender imóveis. O tempo todo eles estão educando o cliente proprietário, o cliente comprador, educando os seus corretores. E hoje, o que acontece? Hoje a gente tem um gap aqui no nosso mercado, que é, mesmo acelerando, mesmo avançando nessa questão do atendimento, da prestação de serviço, ainda falta muita coisa. Hoje o corretor ele tem muitas dificuldades. Ele tem dificuldade quando vai ligar ao telefone, quando ele vai mandar um WhatsApp, quando ele vai utilizar as redes sociais. Ele tem dificuldade para poder pensar maneiras para poder prospectar clientes, de fato, criar processos de venda, de resultados de performance. Né? Ele tem muitas dificuldades. E essas dificuldades, eu acredito, que é por falta da educação, de estudo. Né? Porque se ele realmente se compromete em estudar, em buscar evoluir, ele vai conseguir sanar esses problemas dele. Porém, por que acontece isso, Ianca? Porque o nosso mercado ele é tão bom que ele sempre vai entregar venda para excelentes corretores e também para péssimos corretores. Sim. Porque o mercado imobiliário ele está muito acima do Gustavo e da Ianca, de todos nós. O mercado ele é muito bom por si só. E com isso acaba acomodando, né, os profissionais. Então ele pensa, para que eu vou estudar se eu estou vendendo? Né? E talvez não está nem vendendo tanto, mas está ali caindo a venda dele e está ganhando talvez mais do que quanto ele ganhava quando ele era um CLT, quando ele trabalhava em outra função. Então, com isso, acaba acomodando muito esse profissional. Mas, poxa, vamos lá. Olha o exemplo dos grandes empresários. Né? A gente tem aí um cara que eu gosto muito, o João Adib. Né? Demais a cultura da Demais, CIMED. né? Que Total, né? O mulher cara... tirar o chapéu, porque Tira é o foda. chapéu, o cara é fantástico. O Guilherme Benchimol, da XP, né? Outros grandes empresários, a Carla, da irmã do João, Sim. outros grandes empresários que eles estão fazendo o quê? Eles estão se apresentando, comunicando a sua marca, eles estão sempre fazendo e essas pessoas também estão sempre aprendendo. Então, assim, eu tive a oportunidade de, só para você ter uma noção, numa mesa, conversar com um bilionário, que é um cara muito famoso aí, capa Forbes, bem legal. Tive a oportunidade de estar junto com ele. E a gente estava conversando, eu estava conversando sobre o YouTube com ele, assim. Eu e um amigo meu. E ele falou o seguinte, Gustavo, repete. Ele pegou o telefone e abriu o bloco de notas para poder escrever algumas coisas que a gente estava falando com ele. Né? Um cara que é um bilionário. Então, essas pessoas, elas têm a sensibilidade de entender que a todo momento eles precisam aprender e executar. Por quê? Porque empreendedorismo, de maneira geral, é muito dinâmico. Então, uma coisa Tem que algo para aprender todos os dias. Todos os dias, é muito dinâmico. Uma coisa que eu faço agora, que eu planejo agora, não significa dizer que vai ser para sempre, que isso vai dar certo sempre. Talvez aquilo que eu crio de planejamento agora para os próximos 6 meses, talvez eu vou ter que mudar tudo daqui a uma semana. Então o mercado ele é muito dinâmico. Então, com isso, a gente precisa ter bagagem, a gente precisa ter conhecimento. Né? O conhecimento ele salva, o conhecimento ele te cresce. Então, assim, hoje a gente tem aí, poxa, profissionais que falam sobre investimento imobiliário. Mas não é só sobre imóveis. É sobre mercado financeiro de uma maneira 360. Um exemplo é entender, esse cliente aqui, investidor, é um cliente que nunca investiu no mercado imobiliário, então eu não vou vender para ele um produto, um imóvel de não sei quantos milhões. Eu vou trazer imóveis de liquidez para ele. É um cliente que ele já investe no mercado imobiliário? Deixa eu entender a carteira dele, tanto do mercado imobiliário quanto também em outras frentes, quando o assunto é investimento. A mesma coisa, cliente corretor que trabalha alto padrão.
Poxa, alto padrão é conceito, é assinatura, é entender É uma conexão, às vezes, não é nem o imóvel. não é nem imóvel, é arquitetura, é você entender de móveis, é você entender de piso, sabe? Econômico. Econômico não é localização, econômico é crédito imobiliário, é condição de pagamento, entendeu? Então, assim, esse corretor, ele tem que entender tudo, como que a pessoa utiliza o FGTS, né? E se for dessa forma, e se for de uma forma diferente. Então, assim, é crédito imobiliário. Quando eu falo isso aqui para você, o que que a gente tem? A gente tem muita coisa para a gente poder aprender, muita Muito. coisa para a gente aprender. Então, com isso, nós precisamos estudar sempre, sempre. Eu, particularmente, eu tenho o hábito de estudar de segunda a segunda. Eu sou o cara que eu compro cursos, eu sou o cara que eu leio artigos, eu sou um cara que, de fato, todo santo dia eu tiro um tempo para poder estudar. Então, você acredita que é primordial para o corretor hoje? Dica número 1, Primordial. É a estudo salvação constante. dele, é estudo e execução. Tá? Porque também não adianta nada. Às vezes a gente tem muitas pessoas que elas ficam imersas em estudos, mas no final das contas ela não aplica absolutamente nada. Sim. Então, assim, ô Ianca, na nossa vida, nós estamos em uma maratona. E nessa maratona não existe linha de chegada. Não existe. Existe evolução. Nessa maratona tem gente parada, tem gente andando e tem gente correndo. É a coisa mais linda de se ver. Né? Coisa mais linda de se ver. Mas não existe uma Evolução pessoal. faixa ali para falar acabou. Não, não tem como. É evolução. Sim. Se a gente pega agora outros mercados, saindo do mercado imobiliário, vamos pegar o mercado artístico ali, de música, de... Você vê que essas pessoas estão sempre inventando moda, estão sempre querendo continuar no hype ali. Por quê? Porque senão eles sabem que eles vão perder pra caramba, né? Mercado. Por isso eles estão sempre inventando uma música nova, em programa de televisão, em podcast, porque eles precisam dessa atenção para poder continuar no mercado deles firmes, vivos, né? E quando a gente fala de mercado imobiliário, o que é o combustível dele para ele continuar firme e vivo? O estudo e a execução. Mas eu acredito muito também que isso é uma falha do cenário que a gente viveu durante muitos anos das imobiliárias em si, porque elas não cobravam o estudo, né? Primeiro que elas nem ajudavam o corretor, né? Chega 200 corretores ali, toma, se vira, vai para mercado. Então, esse modelo eu já vejo que elevou a régua de corretores hoje, então isso é bom, porque está tirando essas empresas e pessoas que não querem estudar, porque é primordial, não tem como. Se o corretor ele abrir a porta e falar que aqui é a sala, todo mundo já sabe que a sala é o óbvio. Então, ele tem que ter conhecimento, e eu vejo que é crucial, não sei se... Por isso que eu te perguntei do propósito da Checkmate, porque eu vejo que nós precisamos de empresas que, de fato, querem trazer esse conhecimento para o mercado, que cada dia mais o corretor queira também aprender. Esse posicionamento do estudo é muito importante, não tem como a gente sair disso. Muda toda hora, todo dia tem uma regra nova. Ontem mesmo a gente estava falando, a gente falou de crédito imobiliário no último episódio, regra de FGTS, toda hora tem uma coisa nova. Então, se você não estuda, não acompanha, como que você vai levar conhecimento para o outro? Ele não precisa de você. E aí, muitas das vezes, por que o nosso mercado se torna sujo? Porque você não passa conhecimento e quer cobrar por isso. E aí, às vezes, a gente entra numa linha complicada do mercado, que é o mercado antigo, né? Que a gente viveu durante muito tempo. E a gente tem muitos meios assim para poder aprender. Um exemplo, podcast para mim hoje eu vejo como o melhor formato de conteúdo disparado assim. Isso aqui é um desafio para mim, eu aprendo muito com todo mundo. Né? Não, a gente troca, a gente sempre aprende um com o outro e assim, e é um formato fantástico. Escutar podcasts, né? Que talvez do mercado imobiliário, também de fora do mercado, sabe? Escutar, é aprender através de uma conversa, livros. Então a gente tem uma forma de aprender, né? Muito barata, no final das contas. A gente tem acesso a tudo hoje, assim, né? a gente tem acesso a tudo. Então, assim, tendo a empresa Checkmate, que esse é o propósito de fato, formar esse corretor, desenvolver ele, mas também a gente tem outros meios, como o podcast que eu falei, livros, artigos em blog, que é fantástico. Sim. A gente tem tudo nas nossas mãos. Mas, às vezes, também tem um problema, Ianca, que as pessoas não sabem estudar. Tá? Então, saber estudar, para mim, é o seguinte, é você ter um bloco de notas para você anotar, né, os insights, as ideias, aquilo que você aprendeu, sabe? É você ter ali um caderno de anotações que você sempre vai voltar para poder revisar, para poder olhar. Então, assim, para mim, dá certo o estudo
quando eu estudo, quando eu anoto aquilo que eu consigo aplicar, que eu posso aplicar agora ou depois, e quando eu estou sempre revisando, né? E colocando em prática, não Colocando tem em jeito. prática, não tem jeito, é ajustes, sabe, Ianca? Sim. No final das contas, é o seguinte, é você entregar o podcast e no final você analisar, poxa, acho que eu poderia melhorar isso, acho que eu como convidado, acho que eu poderia melhorar isso daqui. No final das contas, a gente sempre está buscando esse ajuste, né? Evolução, né? Essa evolução. Então, é por isso, é um estudo, é uma análise para essa evolução, né? Sem esquecer sempre da execução. Eu vi que você está fazendo uma mentoria com o Joel J. Já é o Jota, eu sou fã, cara. Também. É. Quando eu comecei no mercado, eu fiz com ele um curso, nossa, bem lá atrás. Ah, você tem que estar junto com a gente na outra, nessa daqui que eu tô. Essa daqui você vai gostar, essa do Joel. Quais são os principais aprendizados? O principal aprendizado, vamos lá. Cara, tem muita coisa legal que eu posso falar, mas eu vou pontuar Ele é aqui. fora da curva, em Ele é fora da disciplina, né? curva. A mentoria com ele lá se chama influência, né? Influência. E assim, o objetivo é trabalhar a gente como marca pessoal para poder ter essa força de influência. Existem várias regrinhas lá, né? Regra sobre posicionamento em rede social, regra de escrever um livro, de ter um podcast. Então, existem algumas tarefinhas lá que você tem que seguir. Tem o sinal verde, amarelo e o vermelho, que tipo, o vermelho é quando você está muito longe dessas tarefas. O amarelo é quando você está caminhando bem, e o verde é, pô, tá redondinho, vambora, segue, continua dessa forma. E assim, são dois principais aprendizados, assim, já, de cara. O primeiro, intensidade, que inclusive foi a minha palavra do ano de 2024. Eu vejo que profissionais como ele, como o Joel J, são intensos. Eles não entram para brincar, não entram para poder fazer de vez em quando dá, não. Eles realmente, se entrou, se comprometeu a fazer, eles vão até o fim. E assim, esse para mim foi o maior aprendizado, a intensidade que ele entrega, sabe, no trabalho dele, naquilo que ele faz. Ele vive o trabalho dele. Então, isso já traz um aprendizado muito grande para mim. E outro aprendizado, Ianca, é sobre fazer uma análise dos alunos, tá? Que eu tive um aprendizado também bem forte sobre comunicação. São quantos alunos? Acho que são 120. São 120 muita mentorandos, mas eu tive uma análise bem legal sobre a comunicação dos alunos. Por quê? Vamos lá. Existe algo chamado, que eu acredito, que eu nunca li em lugar nenhum, mas eu trago isso para mim, que chama presença interessante. Tá? O que é a presença interessante? Se eu estou numa sala virtual, como uma mentoria com o Joel J, eu tenho que me destacar com o meu mentor. Tipo, o meu mentor ele tem que me olhar de uma forma diferente. Então, com isso, eu vou preparar o cenário, eu vou preparar a minha câmera, eu vou preparar ali a minha postura, a forma que eu estou até me vestindo. Quando teve o primeiro encontro, que não foi com ele, porque eu cheguei e já estava rodando a mentoria, foi com o CEO da Aramis, que é uma empresa de roupa muito forte aqui no Brasil. E eu sabia que era o CEO da Aramis. Então, o que eu fiz? Olha a presença interessante. Eu estudei o cara. Eu fui na Aramis. Eu coloquei a roupa, a camisa que eu tenho da Aramis, tá? Nesse encontro. Quando abriu para pergunta, eu já sabia qual pergunta que eu ia fazer para ele. O que aconteceu? Você vai entender. Teve muita gente que estava no carro, tipo, videochamada assim, no Zoom. Sim. Dirigindo no carro. Teve gente que estava deitada. Não é possível. Juro para você, entendeu? Teve gente que estava não estava legal. A mentoria toda, eu participando do chat. Eu interagindo, eu falei, putz, que sacada. Porque o Joel também estava interagindo no chat. Eu era aquela pessoa interagindo no chat. É se destacar, né? Destacar. Quando eu abri para fazer a pergunta, e a galera estava fazendo perguntas muito fora da mentoria. A mentoria era sobre influência. Você estava fazendo perguntas sobre modelo de negócio, sobre não sei o quê. E eu perguntei, olha as perguntas que eu fiz para ele, foram duas. Eu falei assim, quais são os critérios que você utiliza? Daí primeiro eu comecei falei, Richard, até com a tua camisa, eu sou cliente aí da Aramis, aquela coisa toda. Enfim.
Claro. Daí eu falei assim, quais são os critérios que você utiliza para escolher o embaixador para sua marca? E quais são as métricas que você analisa quando você contrata um influencer? Olha que pergunta boa numa mentoria de influência. Pô, total! Quando eu tava falando, o Joel J no chat. Gustavo, tu tem a voz boa. Galera, convidem o Gustavo pro podcast. Acabou a pergunta. O Richard, amou a pergunta, desenvolveu demais a pergunta. No final, o Joel J agradeceu o Richard e falou assim pra mim, Gustavo, cara, tu tem uma voz muito boa. Galera, convidem. A mesma coisa que ele falou no chat, ele falou pessoalmente. Eu até gravei no meu já sabia. Quando eu tava fazendo a pergunta, eu já tava colocando o meu celular pra poder gravar, tá? Daí, no final das contas, beleza, foi isso. Então, o meu segundo maior aprendizado é o seguinte, que, caramba, a comunicação, ela é tudo para o Joel, ela é tudo para um grande empresário. A comunicação, ela é maior do que a minha função como marqueteiro, ou como um corretor de imóveis, ou como um dono de uma imobiliária, ou como, seja lá o que for, como um dentista. No final das contas, o meu maior aprendizado foi, cara, se a gente é intencional na nossa comunicação, a gente ganha o Brasil. Por quê? Porque a grande massa, eu vou colocar aqui algo da minha cabeça, 98% de todos os profissionais de qualquer tipo de segmento, da minha cabeça, tá? Sim. Não sabem utilizar a comunicação a seu favor. Então, só para você entender, eu trabalho com marketing desde 2018, porém no mercado imobiliário só tem 2 anos. Olha o quanto que eu cresci nesses 2 anos no mercado imobiliário. Por quê? Utilizando a comunicação, me posicionando da maneira certa, sendo muito intencional, estratégico nas minhas ações. Então, esses foram os meus principais aprendizados. Eu já ia te perguntar sobre comunicação, o quanto ela é importante para o nosso mercado, né? Eu falo até aproveitando aqui, o podcast para mim é um super desafio, porque eu sempre fui mais séria, fechada, porque eu entrei muito novinha no mercado, então eu precisava me posicionar para ganhar respeito, 19 anos, né? Uma menininha no mercado. Então eu falo hoje que se eu tivesse hoje a visão que eu tenho, eu teria aproveitado isso muito mais antes, sabe? O projeto, por exemplo, do podcast era algo que eu já tinha desde que eu criei a Sava, então por que eu não fiz antes? Mas hoje eu consigo enxergar que são passos que a gente vai evoluindo e o quanto do primeiro que eu falei, eu fui escolher justo o Alexandre da Vitacom para fazer o meu primeiro e fiquei super nervosa. Legal. E assim, a gente vai evoluindo. Tô no quinto, aos pouquinhos você vai entendendo. E a comunicação é tudo. A gente hoje, de fato, enxerga que é tudo. Você precisa dela para chegar onde você, de fato, quer chegar. A comunicação é tudo. Vou pegar até o próprio Alê, um exemplo. Olha só como que a comunicação é tudo. Claro que ali tem muito também jogada de marketing, mas se você tem ali, antigamente, o nome dos apartamentos, dos espaços menores eram kitnets, Sim. né? Hoje são estúdios, né? Alguns falam sobre apartamentos compactos, né? Então, assim, no final das contas, como a gente está o quê? Comunicando, né? Então, e a comunicação, só para você ter uma noção agora em base de dados, somente 7% é falada, né? Os outros 93% é não verbal. Então, assim, é como você se coloca, a tua postura, é como você se veste, se você olha nos olhos ou não, é como você entra numa conversa, você sai de uma conversa. Tem gente que é chata, Ianca, porque ela não sabe entrar numa conversa. E ela também não sabe sair de uma conversa. Tem gente que é chata quando ela tá conversando com alguém, ela fica o tempo todo olhando pro lado, tipo, impaciente com aquela conversa. Entendeu? Então, assim, no final das contas, muita coisa fala. E, pô, se a gente joga junto com a comunicação, cara, eu ouso a falar aqui algo que é muito arriscado até essa fala, mas eu vou ser ousado. É muito fácil você fazer diferença no mercado imobiliário. É muito fácil. Fácil mesmo. Por quê? Porque a maioria não quer fazer. Não quer, ou até quer, mas não está sendo inteligente. Tá? Até quer muito,
mas ele não está sendo intencional, ele não está olhando. Às vezes a gente entra num flow, Ianca, de operação, que isso pode matar o teu crescimento. Tá? Então eu gosto sim de operar, de prestar o serviço, mas a coisa que eu mais amo fazer todos os dias é olhar para o meu negócio de cima para baixo. É olhar, para aí, respira, Gustavo, respira. O que você está fazendo? Quais estão sendo os seus movimentos? Né? Será que você não pode mudar? Será que você não pode... Cara, eu amo mudar. Eu amo mudança. Eu falo uma coisa pro meu time e vamos embora viver aquilo. No outro dia, galera, esquece isso. Vamos fazer dessa forma aqui. Porque o jogo ele tem que ser jogado. Por isso o nome também, Anca, da minha empresa é Checkmate. Porque eu acredito que empreender é um jogo. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, às vezes a gente avança, às vezes a gente fica muito parado naquela jogada, né? Mas a gente tem sempre a oportunidade de começar o jogo de novo. E eu sempre falo muito com o meu time que as perdas são aquelas que de fato te fazem evoluir e crescer. Você tem que entender o que aconteceu ali e bora pro próximo, não é? Entender de fato, pegar os erros e vamos Isso é legal, evoluir. né? Não tem como você ficar remoendo aquela perda ali o tempo inteiro. Você tem que aprender com ela. Uma coisa que eu também gosto muito de falar, principalmente para corretor, é o que a gente pode controlar. Depende da gente, né? Então, não tem como você contar, às vezes é sempre o outro, nunca é a gente, né? A autorresponsabilidade ali por trás. O que eu deixei de fazer, o que eu deixei, de fato, de entregar que me entregou esse resultado negativo. E corretagem, a gente tem muito disso. A gente sempre escuta um tema que eu quero até entrar com você sobre... Estamos vivendo a era de leads, né? Preciso de lead, mas a pessoa não entende que ele é uma pessoa, de fato, por trás. E só caracteriza como um descarte, sempre. Nunca está entendendo qual que é o time... É algo que eu quero escutar de você. Qual que é a sua opinião sobre esse número que todo corretor cobra demais das empresas, né? Qual que é a sua visão, de fato, em relação a isso? Eu aprendi de um grande professor, é um cliente meu, né, que ele é dono de uma unidade muito legal, de uma grande rede, que é a Leard, que é muito forte, é centenário, uma imobiliária aqui de São Paulo. São 60 unidades. Quando eu trabalhei com ele lá em Alphaville, o Leandro, da Leard, ele estava em 9º lugar em faturamento, a gente chegou em 1º lugar em faturamento, assim, da rede. Foi um case, um baita de um case para mim, que trabalha só com imóveis de alto padrão, foi bem legal. E ele, uma vez ele me falou algo que, caramba, me fez refletir, eu sempre falo. Que ele fala que o corretor, ele acabou se tornando uma máquina de moer leads. Então, o lead, ele chega, em 2, 3 minutos, 5 minutos, ele já fala que aquele lead não presta, ele joga fora. E no final das contas, ele sempre está jogando fora. Até os bons leads, as pessoas interessadas de fato ali. Porque ele está no momento da visita, mas ele esquece, ele para de olhar para aquela pessoa que está na visita, ele volta a olhar para o próximo lead. Então, ele sempre está querendo o próximo. E o lead, ele vicia. O lead, ele vicia. Mas qual que é o problema? Começa da cabeça desse corretor. Então, assim... se o corretor ele não tem um perfil de ser um empreendedor, ele vai ter dificuldades em relação a isso, a autorresponsabilidade, em relação a buscar as suas oportunidades. E também se ele não tem uma visão um pouco saindo do normal. Então, normalmente, a pessoa fala que lead é um contato. Beleza, lead é uma pessoa que levanta a mão, interessada, né, naquele imóvel, interessada no teu serviço. Sendo que, como você falou, o lead, ele é uma pessoa. Essa pessoa, ele tem vizinhos, ele tem profissão, essa pessoa, ela tem renda, essa pessoa, ela tem dinheiro agora ou ela não tem dinheiro agora, mas ela pode ter dinheiro daqui a 2 meses, entendeu? Então, o lead é uma pessoa. E o maior problema em relação a lead é a pessoa, ela enxergar o lead como um lead, né? Lead é gente. Lead é gente. Quando a gente fala do mercado imobiliário, a gente está falando de um mercado de relacionamento, tá? Então, assim, como que você vai atender uma pessoa e você já vai, em poucos minutos, em pouco tempo, definir o rumo dela para com o seu negócio? Ah, essa pessoa aqui já era. Pá, não vou ter mais essa pessoa junto comigo. Não tem como. Quando eu decidi comprar o meu telefone, Ianca, eu demorei 3 meses para poder comprar. Teve o lançamento, eu demorei 3 meses para poder comprar. Imagina uma pessoa querendo comprar um imóvel. Né? Então, assim, uma jornada longa. Uma jornada. A menor fatia vão ser daquelas pessoas que vão entrar em contato agora
e que vão comprar agora. É muito do comportamento daquela pessoa. Um exemplo, eu tenho esse comportamento. Se eu me torno lead, eu vou comprar. A gente tem uma estimativa hoje de 5%, né, dos leads Dos leads, que né? são entregues. Isso ao mercado, tá? É um número, uma pesquisa até da Zap que fez, que 5% dos leads são os que estão prontos para comprar em 30 dias. Olha só. Então, eu sou esse cara. Eu sou o cara que eu vou pesquisando. Eu comprei um carro recentemente. Eu estava salvando os carros no Instagram. Eu estava começando a seguir as empresas. Quando eu me tornei lead, no segundo dia eu comprei o carro. Eu me tornei lead um dia antes, né? Passei pelo atendimento, fui na loja e comprei o carro. Eu tô também fazendo uma finalização de imóvel, a mesma coisa. Eu me tornei lead para poder querer comprar de fato. Mas é a minoria que tem esse tipo de comportamento, entende? Sim. Então, assim, o corretor, primeiro ele tem que ter essa visão empreendedora. Poxa, peraí, são pessoas, são gente, é gente. Eu falo que o novo marketing se chama servir. Deixa eu servir, deixa eu ajudar. Quando você vê o comportamento americano, pô, a galera, às vezes, quando tem um lead que ele não está pronto para poder comprar financeiramente falando, os corretores, eles criam ali um plano financeiro para até essa pessoa conseguir comprar o imóvel. Então, é o acompanhamento, né? É o acompanhamento que vai fazer com que esse corretor ele ganhe, de fato, dinheiro. Você está construindo essa jornada para frente, porque Construindo. você educa a pessoa agora para comprar lá na frente. Aí você está Total. garantindo o futuro de ambos, né? Total. Eu sempre falo que o dinheiro de verdade do corretor de imóveis não está no cliente que vai comprar agora, e sim no cliente que vai comprar depois. Sim. Então, quando ele tem essa paciência, quando ele tem, poxa, esse tipo de pensamento, eu tava reuni com a minha gerente na segunda-feira, né? E eu falei para ela o seguinte, poxa, peraí, a gente tem que olhar muito mais para a pessoa que comprou da gente. Vamos olhar para essa galera que comprou da gente. Porque às vezes a gente fica sempre olhando para o próximo, para o próximo, para o próximo. Cara, e essa galera que já comprou? Que já uma vez confiou na gente? Então, assim, no final das contas, é um trabalho de acompanhamento. Tanto daquela pessoa que está interessada, quanto daquela pessoa que já comprou, tanto daquela pessoa que talvez ela não responde no WhatsApp. Gente, essa pessoa não responde no WhatsApp, talvez não é porque ela não está interessada, é porque ela está atarefada, ou porque não é de tanta urgência para ela, mas ela está ali, entendeu? Sim. Ela está ali. Quando eu decidi me mudar para Alphaville, São Paulo, eu decidi, tipo, com 9 meses antes, de fato, de me mudar. E falei com muita gente, até famosinhos aí do Instagram. A galera não me deu uma atenção, né? Não me acompanhou. E eu acabei fechando com uma outra pessoa. Mas, assim, eu decidi 9 meses antes, de fato, acontecer a mudança. De fato, eu fechar o negócio lá em Alphaville. Olha a jornada, né? Então, é muito disso. O dinheiro está no cliente que vai comprar depois. E o que você hoje, nas suas mentorias, nos cursos, vocês trazem para esse tipo de corretor entender, virar essa chavinha na cabeça aí do tempo e que o lead é uma pessoa? Vamos lá. O primeiro ponto é a gente orienta muito ao uso da tecnologia. Por quê? Porque, assim, eu falar é uma coisa, mas a gente precisa de dados. Então, eu preciso fazer com que esse corretor ele venha enxergar isso. E como que ele enxerga isso? Através de dados, ponto. Então, ele precisa alimentar, ele precisa, um exemplo, começar a nutrir um CRM da vida, ok? Para depois, no final, a gente mostrar para ele, olha só isso daqui. Né? Olha só as pessoas que realmente avançaram na visita nesse mês. Olha só as pessoas que compraram nesse mês. Olha só as pessoas que não compraram nesse mês, mas que estão em andamento com você. Então, no final das contas, é muito de você conseguir nutrir uma tecnologia como o CRM da vida, tá? Ter também os seus processos bem definidos. Por quê? Porque, às vezes, o corretor ele quer vender, ele quer vender, ele quer vender, mas a gente não tem controle da venda. Tá? Porque no final das contas, a decisão é do cliente, de sim ou de não. Sim. Né? No final das contas, você fez um excelente trabalho. Você pode ser o Ricardo Martins, você pode ser o Augusto Braga, você pode ser uma fusão dos dois. Ricardo Braga. A venda vai cair, as coisas não vão acontecer. Mas o que você tem controle? Você tem controle do processo. Entendeu? Do processo. Processo é dar atenção a cada etapa, ô Ianca. As pessoas, elas não estão dando atenção para aquilo que elas estão fazendo. Tá? Elas não estão dando atenção no atendimento,
no primeiro contato, talvez, quando a gente fala de atendimento, a pessoa pensa, atendimento é conversar com as pessoas. Mas vai muito além, é a forma que a pessoa faz o primeiro contato. Um exemplo, se é um empreendimento que não tem preço ainda, que vai ser lançado e que tem uma localização ali definida, você tem que ter uma abordagem diferente de um empreendimento que já tem um preço, que já tem todas as informações, já tem a tabela. Então, é pegar o atendimento e olhar todas as etapas ali do atendimento. O primeiro contato, como está sendo. Um exemplo, quantas são as imobiliárias que elas estão ali no direct com o seu possível cliente e a imobiliária ela tem um nome. Mas quem está conversando é uma pessoa. Sim. Então, assim, eu preciso, no primeiro contato, me apresentar como pessoa dentro do perfil da imobiliária. Entende? Claro. Olha só como, em relação a também a entendimento de todas as etapas. Eu sempre falo que o direct não é lugar de vender. Então, eu não vou continuar um atendimento ali no direct. Por que eu não vou? Porque o Instagram é uma ferramenta que eu não controlo. Então, eu preciso tirar essas pessoas de uma ferramenta que eu não controlo para algo que eu domino. Como que eu vou fazer isso? Pegando o contato da pessoa. Então, ali no Rio, a gente fala poucas ideias. O que é poucas ideias? É você, a pessoa, eu tenho interesse na compra desse imóvel. É pegar o contato dessa pessoa para você evoluir o atendimento em outro canal, por telefone ou por WhatsApp. Então, às vezes, esse corretor, ele não está olhando para essas pequenas etapas dentro do atendimento. Então, dentro dos meus programas de aceleração, eu faço com que eles venham olhar. Eu faço com que eles venham ter mais atenção, eu faço com que eles venham utilizar da tecnologia e sempre a gente executa, analisa, executa, analisa, executa, analisa, tá? Então, claro que vai depender de cada programa. Quando é alguma coisa um pouco mais avançada, a gente trabalha ali o crescimento do negócio. Sim. Então, no crescimento do negócio, a gente tem 2 pilares, que é o seguinte, que é caos e ordem. Então, a gente sempre fala para os empresários que a gente precisa de caos e a gente precisa de ordem. Se tiver só ordem, a gente não cresce. Se tiver só caos, a gente não cresce. Então, a gente provoca esse caos e a gente provoca também essa ordem, essa organização. Então, depende de cada programa, mas no final das contas atenção é o que está faltando, Ianca. E o que você acha do dono de imobiliária que vende? Opa, polêmico isso, né? Caraca, tu sabe que é polêmico. Claro. Tem que ter uma polêmica no Tem que ter podcast. uma polêmica Ajuda no a podcast. crescer. Ajuda a crescer. Dono de imobiliária que vende, ele não tem uma visão de crescimento. É o que eu falei para você no começo do podcast. Quem não tem visão, o máximo que vai ganhar é dinheiro. Tá tudo bem. Se ele quiser ganhar dinheiro, ele vai continuar ganhando dinheiro. Mas eu não vejo crescimento em um dono que vende. Por quê? Porque o profissional mais caro de uma empresa é o estratégico. Se eu uso esse profissional caro e coloco ele na operação, eu estou sendo ignorante na minha estratégia. Por quê? Ele está saindo da estratégia, tá? E ele está operando. E, às vezes, a pessoa fala o seguinte, mas eu consigo ser estratégico, eu consigo operar. Consigo ser estratégico, não consegue. Porque o corretor de imóveis, ele demanda muito tempo. É uma visita de 2 horas, de 3 horas, é um atendimento. Você precisa dar atenção aos seus clientes. E alguns falam assim, Gustavo, mas são alguns clientes de relacionamento. Não tem como, esses alguns clientes de relacionamento se tornam uma bola de neve. Não são alguns clientes. É mentira isso. Né? Tem clientes ali que ele atende, e ele acaba demandando muito tempo para esse atendimento. Né? Quando, na verdade, ele deveria estar pensando no crescimento da empresa dele. Quando ele deveria estar pensando no crescimento dos seus corretores. Porque, no final das contas, qual que é o cenário a nível Brasil? Nós temos o dono vendendo. Se ele não vende, a empresa está lascada, não tem faturamento, não sustenta. E nós temos empresas com muitos problemas com pessoas. Aí a gente tem o dono vendendo e o corretor passando dificuldade. O corretor passando dificuldade. E um cenário complexo. Complexo, entendeu? A gente tem aí, a gente tem isso. E a gente tem também as imobiliárias com problemas com pessoas. Tipo, a galera não consegue engajar, não tem atenção para essas pessoas. Esse corretor ele não consegue desenvolver dentro dessas imobiliárias, na maioria das vezes.
Gustavo, em alguns casos você acha legal? Eu não acho legal em nenhum caso. Mas eu sei também que talvez são fases. Talvez a pessoa tá assistindo o nosso podcast, ouvindo, e fala assim, não, vou parar de vender. E talvez não seja uma boa estratégia. Por quê? Porque se você para de vender, talvez o teu negócio agora acaba também. Mas você já tem que pensar o seguinte, não, peraí, eu tenho que sair dessa. Eu tenho que sair dessa. Então você tem que criar um plano para poder sair dessa. Porque no final das contas, ô Ianca, o grande desejo de um empresário é ter uma empresa autogerenciável. É uma empresa que venha andar sozinha sem precisar do dono. E como que a gente faz isso? Pensando apenas na estratégia. Um exemplo, eu como educador, por que eu decidi trabalhar a força da minha empresa de educação, tá? E por que eu decidi ir para esse caminho? Tem muita gente no mercado imobiliário que ela ganha muito dinheiro vendendo curso. Eu também sempre vou vender curso. Mas tem gente que fica só no curso e não cria uma marca e não cria um negócio. Eu prefiro criar um negócio que seja um guarda-chuva maior do que o Gustavo. Hoje não é. Hoje o Gustavo é maior do que a minha marca. Mas eu estou trabalhando outros mentores, seja, outros né? professores, para que seja isso. Para que eu consiga ter uma empresa de educação que venham ter outras pessoas e que eu não precise estar ali, né, tocando, entregando para o negócio funcionar. Então, assim, é uma verdade minha, é aquilo que eu acredito sobre crescimento. Tem 5 pilares, Ianca. Você vê que eu sou muito acelerado, né? Tem 5 pilares que eu vejo para um crescimento de um negócio. O primeiro pilar é a visão, o segundo a estratégia, terceiro a comunicação, gestão e vendas. Então, assim, eu como dono, como proprietário, eu tenho que estar olhando para esses 5 pilares. A minha visão, e essa visão ela pode mudar, tá? Mas a minha visão, eu tenho que estar olhando para a estratégia, para como eu estou comunicando, eu tenho que estar olhando para a parte da gestão de time, de tecnologia, de processos, e eu tenho que estar buscando vender para que seja um combustível para essa engrenagem. Mas eu só consigo fazer isso me colocando como um empresário. E às vezes também pode até parecer um pouco duro o que eu vou falar agora, e talvez o corretor ele não vai me entender, mas já que é para trazer polêmica aqui, ser empresário é ser maior do que corretor. Tá? Ser empresário é você ser maior do que ser um corretor e acabou. Entendeu? Não estou falando que ele não é importante. Óbvio que ele é muito importante. Mas é o risco que o empreendedor está ali correndo todos os dias. Exato, mas ser empresário é você entender que, pô, peraí, você pode colocar quantos corretores você quiser. Você tem um negócio, você emprega muita gente, sabe? Ser É empresário escalar, né, o negócio de fato. é escalar o negócio, tá? Então, essa é a minha visão sobre o Ianca. Senão você fica como corretor autônomo, né? Não faz sentido ter uma imobiliária. Não faz Também sentido. concordo da Não mesma. faz sentido. Mas qual que é o papel da imobiliária em colocar, né, o corretor que tem, às vezes, uma resistência em entender alguns padrões, ou então, como, por exemplo, a gente está falando de padrão de corretor antigo, que às vezes não quer seguir processo, a luta pelos preenchimentos CRM, posicionamento. Eu falo muito, inclusive, com os meus corretores hoje, sobre o posicionamento no digital. Ele não é só pela marca, não é só pela Sava, é o seu posicionamento como pessoa. E como que a gente, né, quebra dos corretores antigos essa visão? Cultura, tá? 1000% cultura. Então, assim, o que é cultura? Primeiro que liderança é quem você é, Sim. tá? E cultura é como você faz. Então, assim, dentro de uma empresa, a gente tem um desafio. Quando o carro está andando, a empresa está andando, trocar a roda vai ser doloroso. Se você quiser trocar a roda, vai ser doloroso. Você vai perder algumas pessoas, entendeu? Quando você tem um carro que está paradinho, você vai trocar a roda, aí é muito mais fácil. Por que eu estou falando isso? Trazendo essa analogia. Porque quando você forma uma equipe, né, e que você já alinha isso com ele antes dele entrar, aí se torna muito lindo, redondinho. Quando o negócio já está acontecendo, a gente alinha, a gente tem a dor. Sim. Né, da mudança. Então, assim, a cultura é como você faz. Então, se na tua empresa você tem uma cultura do crescimento, cara, peraí, a tua empresa ela tem que crescer. Tá? Ontem eu estava falando com um grande empresário do mercado imobiliário, que ele tem 65 imobiliárias em São Paulo. 65, imagina só, Iana. Em São Paulo. 65, São Paulo. Eu falei, e como que é a cultura? Ele falou, a cultura de crescimento. Eu não sou conservador. Crescimento, crescimento, crescimento. Quem abre a unidade
abre pensando em recrutar corretores, colocar corretores, é quantidade de corretores, é desenvolvimento desses corretores. Eles têm esse tipo de pensamento, de aumento de faturamento, enfim. Quando a empresa ela tem, um exemplo, uma cultura na parte de tecnologia, né, de implementar como que ela faz, que é utilizando a tecnologia para melhorar os processos, na verdade é uma cultura de performance, porque é através dos dados que você consegue fazer a leitura de como está indo a sua empresa. Os dados não mentem. Então, assim, esse corretor ele tem que seguir. O corretor, ele é um parceiro, tá? Mas também vai parecer um pouco duro o que eu vou falar aqui. Mas ele não está na tua casa, entendeu? Ele está na casa dos outros. Então, se ele está na casa dos outros, existe uma ordem, existe uma regra, existe uma forma de trabalhar. Ou ele aceita, ou ele está fora. Então, a cultura forte forma um corretor forte. Cultura mole forma um corretor mole. Eu estava em Dubai e eu tive o prazer de conhecer a imobiliária mais luxuosa de Dubai, Axe Capital. Ela Acompanhei também. Acompanhou? Você viu que ela tem 40 Mercedes com motoristas. Olha que chique, né, cara? Vamos comprar Foi missão alto padrão que você foi? Foi na missão. Mas a imobiliária em específico não foi com eles. Sim. Foi separado. Foi um outro convite que eu tive lá. E, vamos Sava Invest. Em São Paulo, vamos ter uma Mercedes. Opa, os Acho justo. Justíssimo. Vamos evoluir para que aconteça ainda esse ano. Que isso? Agora eu gostei demais, hein? E eles... Olha o que eles me falaram lá, cara. Eles falaram, Gustavo, o corretor, na minha imobiliária, ele só trabalha nas regras dele, só trabalha de terno e gravata, tá? As mulheres, cabelo feito, maquiadas, salto alto. Existe uma imobiliária deles é linda, são 750 corretores. Existe o salão é proibido não trabalhar. Olha que loucura, como assim? É o mínimo, né? O salão é para a pessoa estar fazendo atendimentos, ligação, conversando com gente, é para poder trabalhar. Se não for trabalhar no salão, eles precisam ir para a sala de cinema, para a sala de jogos, para uma outra sala. Por quê? Porque eles acreditam muito que o ambiente levanta, puxa o outro. Uau. Que maneiro, né? Então, assim, lá eles têm uma televisão no café que todo mundo que vende na semana aparece a foto, o valor de venda, e todo mundo que aparece na TV, e se a pessoa estiver ali no ambiente, a galera tem que abraçar essa pessoa, tem que celebrar com ela. Então, assim, eles têm uma forma de trabalhar, ele tem a cultura deles. As mulheres e os homens não podem trabalhar sem um broche da imobiliária. As regras. Então, o corretor ele vai decidir seguir essas regras ou não, tá? Mas assim, se ele não quiser seguir essas regras, ele vai buscar uma outra casa para poder trabalhar. Às vezes o mercado imobiliário ele romantiza muito o seguinte, essa relação com o corretor, tá? Isso é legal e polêmico também falar. Sempre eles serão os nossos parceiros, sempre. Até porque não são CLT. Alguns até são, mas a maioria das vezes são parceiros. Porém, existe uma empresa e eles estão representando essa empresa. E como a empresa ela quer ser representada. Então, no final das contas, a regra é da empresa. Se ele não quiser participar daquilo, ele vai ser promovido para o mercado de trabalho, vai ir para fora buscar uma outra oportunidade. Qual é o conselho que você vê assim, que é a virada do momento para as pessoas que ainda não estão posicionadas ou que precisam mudar a chave? Qual que é o conselho que você dá para o corretor hoje? O conselho Se fosse se for criação de conteúdo. Criação de conteúdo 1000%, assim. Se for tá? Criação de conteúdo. No Instagram, a gente... É até chato falar de Instagram hoje, porque a gente já está em pleno 2024. Se falar sobre importância ou que ele tem que estar no Instagram, já tá chato já falar isso. Básico, né? E ele entender que é importante também canais diferentes. Então, quando você trabalha canais diferentes no digital, você acaba tendo uma percepção da outra pessoa também de uma forma diferente. Porque hoje qualquer pessoa cria conteúdo no Instagram e consome conteúdo no Instagram talvez todos os dias.
Então acaba sendo uma plataforma bem competitiva e ao mesmo tempo fácil de se criar. E existem outras plataformas, como o YouTube, como um podcast no Spotify e outros lugares, como um TikTok, canais diferentes, como um blog da vida, tá? Artigos em blog, newsletter, e-mails, enfim. Isso não está ultrapassado? Não está ultrapassado. Eu fiz de propósito a pergunta. Provocou. Pelo contrário, são poucos o que utilizam e são canais poderosíssimos. De novo, como que eu posso dizer? São pessoas que têm um comportamento de consumo diferente. Tem gente que odeia vídeo longo. Tem gente que odeia vídeo curto, entendeu? Verdade. Tem gente que ama foto. Tem gente que chega e fala o seguinte, foto não, porque foto é uma coisa e na vida real é uma outra coisa. Tem gente que ama ler. Um exemplo, quando eu compro livros, eu compro no máximo até 200 páginas. Tem amigos meus que estão com livro de 500, de 600, de 800 páginas. Eu nunca vou comprar. Eu não sou o cara desse tipo de livro. Mas hoje a gente tem a força do blog, que é indiscutível falar sobre, porque é o Google, né? É Google. Hoje a gente tem e-mails que... Quantos são os profissionais que vivem e-mails? E-mail, então, ainda performa? Muito. Performa muito. Para o mercado imobiliário. Inclusive, eu tenho um grande case, até de São Paulo, que o principal canal dessa empresa é por e-mail. Não é pelo tráfego pago no Facebook, nem pelo Google, é por e-mail. Legal. Entendeu? E para investidores também, sabe? E ligar? Ligar ainda funciona? Demais. Tem que ligar? Eu acho que tem que ligar. Antigamente eu falava que tem que ligar. Mas hoje eu já tenho um pensamento um pouco diferente. Eu acredito muito que... qual que é o melhor cenário de todos? O melhor cenário, ô Ianca, é eu estar pessoalmente com você, atendendo você. Agora, pessoalmente. Pessoalmente é o melhor cenário. Qual é o segundo melhor cenário? A ligação. Entendeu? Sim. Por quê? Porque a ligação é a forma que você consegue de estar mais próximo de uma pessoa distante. Então, assim, é na ligação que a pessoa vai entender o teu tom de voz, você vai passar segurança, que você vai entender de fato o que ela quer. É na ligação que a pessoa, quando vai para o ambiente de ligação, porque, poxa, realmente ela está interessada, ela quer saber mais. Então, ali, naqueles 20 minutos, naqueles 30 minutos, você consegue tirar, assim, o máximo de aproveitamento de um atendimento digital, ok? E o WhatsApp acaba sendo um pouco frio, ok? Converte pra caramba. Mas se você tira a pessoa do WhatsApp e leva para a ligação, eu tenho certeza que você vai converter muito mais. Por quê? Se você é bom na comunicação, você vai ter um entendimento maior daquela pessoa, você vai conseguir cativar ela, você vai conseguir conquistar ela, né? E também tem um ponto. Dificilmente um outro corretor falou com ela por ligação. Verdade. Então, assim, acaba que... Cara, peraí, ele tá falando comigo por ligação. Às vezes, Se tornou um diferencial hoje. Se tornou um diferencial hoje. Às vezes, o corretor ele acha que o cliente ele não vai atender a ligação ou não vai querer falar por ligação. Então, ele sempre vai buscar o mais fácil. Isso é um problema nosso. Mas, te digo com toda certeza que muitos clientes vão preferir falar por ligação. Quem realmente está interessado vai conseguir desenvolver um atendimento bem melhor, vai conseguir converter muito mais, entendeu? Uma coisa que eu aprendi muito, né? Uma parceira nossa aqui em São Paulo, que é a Vitacom, lá a gente faz reunião por vídeo, né? Fechamento por vídeo. Então, é algo que a gente aprendeu no início. Eu falava, gente, mas calma, como assim? Por Zoom, vamos fazer fechamento dessa forma? E você acaba conectando, porque a pessoa não está aqui, né? De fato, muitas das vezes não são pessoas de São Paulo. E aí, a gente foi se adaptando e eu vi o quanto você estreita, porque às vezes pelo WhatsApp a pessoa não vai conversar o mesmo tempo que teria de 30 minutos ali de uma reunião ao vivo, né? De fato, para a gente poder conversar e estreitar esse relacionamento. Então, eu vejo que a ligação é um ponto muito importante. Mas eu vejo que as pessoas hoje estão com resistência ao ligar para as pessoas, né? De fato, é óbvio que se você pedir 30 minutos numa ligação, ninguém vai te dar, mas se você pedir 2 minutos, o assunto vai render. E aí você vai conseguir, de fato, chegar na pessoa e escutar. Sabe o que é? É a forma que você fala, vamos lá, é a forma que você faz a abordagem. É também, e um ponto legal para falar, é sobre também o valor que você dá para o teu trabalho. Eu não estou falando que sempre tem que ser só ligação, mas... Quando você entende o valor do teu trabalho,
Você é um prestador de serviço, você é um profissional, você sabe o melhor para o teu cliente. Então, se você sabe o melhor para o teu cliente, se você enxerga que essa etapa é o melhor também para ele tem que perceber esse valor. Às vezes o corretor, pode até parecer também um pouco perigoso essa minha fala, mas às vezes o corretor ele acha que ele precisa de todos os clientes. Todos os clientes. Não, cara. Eu preciso do cliente que ele vai me dar valor. Ele tem que perceber o valor, entendeu? Para o meu trabalho. Então, assim, se ele percebe o valor do meu trabalho, eu não estou falando que eu tenho que ser o bonzão, eu tenho que me adaptar também à agenda dele. Mas eu tenho que puxar para o meu lado, entendeu? Eu tenho que conduzir isso, tá? Então, esse é o ponto. E um outro ponto também, que você falou agora sobre videochamada, é tão legal que, pô, lá na videochamada você consegue apresentar, abrir um slide da vida, né? Sim. Você consegue mostrar melhor São Paulo, né? Que você vai vender primeiro São Paulo, enfim. Depois você vai vender o produto, vai oferecer, vai mostrar como funciona o produto, o fluxo de pagamento no final. Então, assim, a galera você consegue entregar uma didática, né, muito mais compreensível, a galera consegue entender ali, e é olho no olho, Sim. né? É olho no olho. Então, assim, o melhor, sem sombra de dúvidas, videochamada, ligação, mas se não conseguir, vamos trabalhar o WhatsApp mesmo, mas o WhatsApp também buscando ser interessante. Às vezes o corretor, ele falha também. Um exemplo, no tempo de resposta. Então, tem corretor que nem responde, tem corretor que demora muito a responder. A gente sabe que responder rápido ele é muito importante. Muito importante. Tem outro ponto também, um exemplo, áudio. Às vezes o corretor ele manda um áudio, ele está na rua, mau barulho de trânsito e não sei o quê, papapá, e não se prepara para aquilo. Né? Talvez ele manda textão lá, muito grande. Às vezes ele manda... Sabe o que ele faz? Às vezes ele manda um monte de imagem. Mas o maior erro, para mim, de todos, no atendimento no WhatsApp, é a pessoa falar, eu tenho interesse, me passa mais informações desse imóvel, e esse corretor ele passar todas as informações do imóvel. Por que é o maior erro? Então manda só o link, né? Ou mandar só o link, pô, pior ainda, né? Mas por quê? Cara, peraí, gente, o que é um bom profissional? O bom profissional, quando o assunto é vendas, ele é um cara que ele entende muito do produto que ele vende, muito do produto que ele vende, por isso a gente precisa estudar muito. Ele entende muito de pessoas. Então, assim, pô, peraí, cada pessoa, independente do público, o público é investidor. Cara, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem a sua motivação diferente. Então, assim, talvez a pessoa está querendo comprar, por que ela está querendo comprar? Então, é o nosso papel entender a motivação de compra, entender o porquê que essa pessoa entrou em contato comigo, né? Se ela está conversando com outras pessoas, se ela está buscando há muito tempo, eu quero entender se é para quê? Para poder morar próximo à escola do filho, morar próximo ao trabalho, ou não quer mais o caos da grande cidade, quer ir para o interior. Eu preciso entender a motivação, porque quando eu entendo a motivação, quando eu entendo a pessoa, eu vou conquistando ela para mim, tá? O profissional ele precisa entender que é isso, esse é o jogo. O produto, às vezes, ele se tornou commodity. Tá? Eu digo às vezes porque às vezes não é, mas na maioria dos casos é commodity. Então, às vezes, esse corretor que está assistindo a gente, ele tem 20 anos de mercado imobiliário. E talvez chegou um corretor com 1 semana de mercado imobiliário. Ele consegue trabalhar o apartamento da Vitacom. Entendeu? Então, assim, o cara pode ter 20 anos, ou ele pode ter um dia, ele vai conseguir trabalhar um apartamento de uma Mitre, de uma Vitacom, de uma outra empresa dessa da vida. Sim. Entendeu? Então, quando você entende isso, peraí, alerta. O principal, obviamente, é o produto. Mas eu preciso ganhar essa pessoa para mim. Porque quando eu ganho essa pessoa para mim, quantas foram as vezes daquela pessoa que comprou você pegar o link de um concorrente, de uma outra pessoa, encaminhar para você, porque gostou de você. Eu fiz uma venda, a minha última ou penúltima venda, quando eu saí da corretagem, de uma pessoa que foi assim, ó. Eu trabalhei o imóvel dela, o apartamento dela, cliente vendedora. Tá? Tava vendendo o apartamento dela, eu não vendi. Um outro corretor vendeu. Ela gostou tanto de mim, que ela comprou o apartamento que ela queria comigo e não com outro corretor que vendeu o apartamento dela, entende? Então, no final das contas, eu preciso cativar. Eu preciso, Ianca, que você venha me perceber a minha pessoa agora como uma pessoa diferente, uma pessoa bacana, uma pessoa que realmente entende. Eu tenho que te ganhar, tá? Para que você possa contar comigo mais vezes.
Então, o jogo é esse. O jogo é de entender de pessoas, o jogo é de entender sobre o produto e de entender que, poxa, no WhatsApp eu não vou ser um ferramenteiro, porque se eu mando as informações, hoje a inteligência artificial consegue mandar as informações. Sim. Hoje um garoto de 9 anos de idade, 10 anos de idade, consegue fazer o trabalho de enviar informações pelo WhatsApp. Então, gente, é um trabalho que, infelizmente, alguns corretores, tanto faz ele está ali ou ele está fora daquele lugar, porque qualquer pessoa pode Eu estava ocupar o espaço comentando dele. essa semana exatamente sobre isso. Se o cliente quer informações, ele não quer aquilo que já está ali no site. Você vai mandar a mesma coisa que ele já viu? Ele não Total. precisa de você. Não precisa de Então, você. ele procura direto um portal e não faz sentido. Então, só que às vezes os corretores, principalmente, né, isso funcionou durante muito tempo. Então, eu acho que também a gente precisa quebrar essa cultura nas imobiliárias, transformar de fato esse mercado, enxergar que, peraí, qual que é o papel da imobiliária? Então, se o corretor não entende, a gente tem que ensinar, mostrar, e eu acho que hoje isso está sendo apresentado para o mercado, né, que a imobiliária precisa mudar, ela precisa ser de fato um apoio para o corretor. E, às vezes, a gente ainda tem essas deixas, né, dos corretores antigos, das imobiliárias ainda mais tradicionais, e que ainda acho que vai dar para mudar muito aí nos próximos anos. Me conta como que surgiu a Pelov, você vai migrar com ela, que de fato vai ter essa migração para Então, atuar em São Paulo? você chegou a ver todo o movimento da Pelov? Cheguei. Chegou? Então, nós chegamos a abrir em 4 cidades diferentes, estados diferentes. A minha visão era expansão nacional. Eu mudei Sim. a minha visão. Minha visão agora é São Paulo. Expandir São Paulo? Expandir São Paulo. Eu poderia ser um concorrente seu. Não quer ser sócio, não? Eita, vamos se unir, Então, né? pra que mais um concorrente? Pra quê, né? Vamos unir as nossas Vamos forças. unir as forças. Mas, assim, surgiu de uma ideia da verticalização no Brasil, né? Então, assim, hoje o Brasil está se verticalizando muito, né? Naquelas cidades minúsculas, né? Quantos lançamentos surgem todos os dias? Surgem todos os dias, está se levantando muitos prédios, Sim. né? Então, assim, hoje o incorporador ele está buscando fazer mais com menos. Então, para que eu vou fazer casa se eu posso colocar várias casinhas aqui, casas em cima uma das outras? Então, essa força da verticalização é muito legal. A gente tem também um déficit habitacional muito grande no Brasil. Sim. Então, a gente tem aí uma demanda muito, muito maior do que a oferta. Então, assim, isso acaba olhando com bons olhos para os apartamentos. Antigamente, ninguém queria morar em apartamento. Não, apartamento. Todo mundo queria casa. Eu sei que tem muita gente que tem ainda o desejo de morar em casa. Mas esse conceito mudou muito. Mas não basta ter apenas também o desejo, né? Você também tem a questão da condição. Então, assim, hoje você tem a condição, é melhor ter um apartamento, é mais fácil, entre aspas. Você também tem toda a inteligência, a tecnologia dos prédios. Então, hoje os prédios, eles entregam todos os serviços. Tem prédio que tem spa, tem prédio que tem sala de massagem, spa, tem prédio que tem salão de beleza, né? Tem prédio que tem a bike ali para você alugar para alugar não, para você simplesmente colocar o teu nomezinho, pegar aquela bike e usar. E não só de prédios de alto padrão. Poxa, lá na minha cidade tem um prédio da MRV, né? Que tem bike que você consegue simplesmente pegar ali, fazer um cadastro, pegar e utilizar e depois devolver. Então, assim, hoje as pessoas elas estão querendo fazer mais coisas em casa, próximo de casa. Elas não estão mais querendo ir para tão longe para poder fazer uma coisa. Antigamente era isso, né? Hoje as pessoas elas saem de casa com o desejo de tirar foto para poder postar no Instagram. Então, elas só vão sair de casa para um ambiente instagramável, para um momento ali, uma experiência que ela pode divulgar na sua rede social e mostrar para as suas amigas, mostrar para os seus amigos que ela está naquele lugar legal, que ela está naquele restaurante bacana, que ela está naquele ambiente interessante. Então, assim, se não for para poder tirar uma foto do Instagram, para poder ter essa experiência ali, ela não vai ir para um outro lugar. Ela vai querer fazer as coisas nos seus prédios. Hoje a gente tem um mercadinho no prédio, Anca. Olha que chique. É fantástico. Você mora em prédio ou casa? Prédio. Prédio. Tem lá um mercadinho ou não? Tiraram. Vou te contar o motivo. Quer? Qual? Eu quero. Essa? Eu quero. Polêmica. Fofoca.
uma abençoada de uma vizinha. O nosso era num container, né? Então... Conta o nome, conta a fofoca por completo. Tô brincando. Ah, você querendo o caos total. Olha, vizinhos, eles vão amar isso aí. Denunciou para a prefeitura o container. Ah, não acredito. Aí a prefeitura contou como área construída. Ou tinha que tirar, ou tinha que regularizar em todas as matrículas. E aí isso ia ter um custo, ia ter uma multa para todo mundo. Daí tiraram do mercadinho. Teve que tirar. Tiraram o seu... Mas você já chegou a comprar alguma coisa no mercadinho, não? Super. Às vezes você tá em casa e você quer um negócio do nada, um doce, uma mágica boa. E o negócio tava lá. E essa bênção divina foi fazer isso. Gente, é uma área do nosso prédio, do lado da quadra de tênis. Que absurdo. Não serve pra nada, Abaixo área vazia. assinado contra essa vizinha, hein? Vizinha, pelo amor de Deus, vizinha. Pô. Bem, isso aí Então, a gente tá sem. Vamos ter que arrumar isso. outro espaço agora. Vai ter que construir espaço nas garagens, não dá. Então vai ter que... Estamos arrumando outro piscina espaço. no teu prédio? Tem. Cara, piscina, você acredita que eu fui uma vez apenas? Eu também sou assim, não uso não. Não usa, a pessoa fala, não, quero com piscina, mas no final das contas não usa piscina. Mas no final das contas a gente tem esses prédios inteligentes, por isso desse olhar aí pra... Você já viu a inovação do robô agora, que entrega o iFood, pega na porta? Tem no Brasil, não, né? Tem, já tem nos prédios da House aqui em São Paulo. Mentira. Pega sua entrega, ele aciona direto no elevador, ele pega lá embaixo, vai no elevador, chega no seu andar, te entrega. Que Você não precisa fazer nada. Daqui a pouco você tá abrindo a porta pra você, tá na cama e tá pensa, pegando... Você não precisa, né? Quando você tá em casa, quer receber uma encomenda, você tá de pijama. Ah, tá de boa, É difícil, claro. né? Você querer Tem que descer. trocar. O robô leva lá. Pô, verdade, cara. Deixa eu mandar esse vídeo aí. Não, manda pra mim, eu tô precisando. Sabe por quê? Porque o Maiquinho arrebentou lá meu chinelo lá em casa. E pra poder pegar uma encomenda agora, ô Ianca, eu tenho que colocar tênis, Eu falei, pô, mas ao invés de comprar o chinelo também, né, o cabeção que eu sou. Não, aí você pede o Rap Turbo, 10 minutinhos pra chegar, não é possível. Ah, Não pediu tem isso esse aí? negócio? Rap Tem, Turbo? claro. É muita tecnologia Até pra mim. Turbo, 10 minutinhos chegou seu chinelo. Não, mentira. Tem. É mesmo? Que legal. Eu cara. vivo disso aqui em São Paulo. Chega em casa e você não vai me ver saindo pra nada. Precisou de alguma coisa... Já era. Super Rap aplico. Turbo, gostei. 10 minutos. 10 minutos. Que isso, gente? Como que ele consegue essa proeza, 10 gente? minutos, pois é. Tem loja própria já para eles fazerem isso. Me conta, Gustavo, o que você hoje enxerga dos próximos anos para o mercado imobiliário? Tem expectativa positiva? Como que tá isso aí? Eu não tenho os dados agora na cabeça, mas nós tivemos em 2023 até o terceiro trimestre um crescimento absurdo do mercado econômico, também no mercado de luxo. Nós aumentamos aí as vendas em 18%, né, no mercado a nível nacional. Nós tivemos aí essa coisa super interessante, esse incentivo do mercado econômico também, né, para essa mudança do Minha Casa Minha Vida até 350 mil. Sim. Então, assim, eu vejo que o Brasil está no melhor momento para se trabalhar no mercado imobiliário num todo, né? Hoje a gente tem um déficit habitacional absurdo, hoje a gente tem muitos lançamentos, e esses lançamentos eles estão cada vez mais interessantes porque existe essa competição, né, entre as empresas. Então, é um lançamento melhor do que o outro, né? Então, sempre com coisas novas. Então, assim, eu vejo que o mercado imobiliário está caminhando para um crescimento bem maduro. A gente passou pela pandemia aí, que foi bem diferente, né? Para a sociedade, obviamente, foi péssimo. Para o mercado imobiliário, em relação movimentou muito ao profissional, né? Movimentou bastante. Tivemos muitos negócios. Mas agora está ficando quem realmente está dando atenção, quem realmente está fazendo um bom atendimento, quem está entendendo de pessoas. Está ficando aquelas empresas e aqueles corretores que estão buscando experiência nos mínimos detalhes. Então, quando eu chego aqui no teu podcast e tem um cafezinho ali para mim, né, bem bonitinho e bem chique, no meu eu só dou água, Ianca. Só dou água. Isso são os mínimos detalhes do cuidado que você está tendo para com a pessoa que você convidou. Então, a mesma coisa, trazendo agora para o cliente, para o mercado, é um mercado de atenção, de cuidado, de ajuste. A gente está no mercado, num momento muito maduro, muito interessante, e eu vejo que vai decolar muito essa questão do econômico também, muito, muito. A gente vê pelo comportamento das empresas, grandes empresas incorporadoras, como a própria Cyrela,
que está comprando outras incorporadoras menores que trabalham com a linha econômica. Nós estamos vendo também em grandes incorporadoras que estão criando linhas populares, né, que estão criando outras marcas. Então, o olhar para o econômico está sendo muito interessante, principalmente também por causa desse movimento político, porque a gente sabe que o atual gestor ele sempre incentivou ali a parte do popular, né, dessa parte da base ali. E independente do cenário político, se fosse um outro lado lá do Bolsonaro, agora falando de política, de polêmica mesmo, até tossiu, né? Sim. Que entrar Mas nesse tema... independente de cenário político, o Brasil ele iria se adaptar. Mas indo para esse lado mais de esquerda, e sabendo que o Lula ele incentiva muito essa questão do popular, como ele teve essa mudança do Minha Casa Minha Vida para 350 mil, então nós estamos vendo um crescimento muito forte por econômico. E também sobre investimentos imobiliários. Não só em apartamentos compactos, mas está vendo um movimento muito forte também no agro, está vendo um movimento muito forte de novos investidores. Eu não sei se você trabalha com novos investidores, pessoas que estão investindo pela primeira vez, sim, mas está tendo muito essa força pela influência também do digital, né? Porque antigamente, quando que a gente iria imaginar que um jovem de 25 anos, de 30 anos, estaria investindo no mercado imobiliário? Sim. Isso era para senhorzão, para o meu pai, para o meu avô, que investe lá em terra, que investe em fazenda. Hoje, através do digital, a gente está tendo esse incentivo também de jovens investidores no mercado. Então, assim, melhor momento para trabalhar no mercado, o Ianca. Eu acredito muito que internet, o momento, está tudo favorável, né? O posicionamento é abrindo portas. Você se conecta com todo mundo e, de fato, você consegue abrir expansão, né? Eu estava vendo essa semana, eu esqueci o canal do podcast, é bem grande, que eles faturaram em 3 meses 18 milhões e pouquinho. Você viu isso? Pode pá. Isso aí. Então, são pessoas jovens que, obviamente, vão faturar e elas vão precisar de apoio para investir. Então, tem mercado preparado para atender esse público, porque é um público mais novo. Então, a gente também tem que ficar atento com essas mudanças de comportamento no mercado imobiliário. E se a gente pegar aquele modelo antigo que não sabe atender esse público, não vai entender que é um momento de compra de uma pessoa de 25 anos. E é legal falar, tem uma frase que o Flávio Augusto sempre fala, que estabilidade não existe, né? Sim. E, assim, no nosso Brasil não existe mesmo. Então, quando a gente fala sobre tipo uma visão muito, de novo, focada aqui no econômico que eu estou vendo, quando a gente fala sobre isso, a gente também tem que entender que a gente precisa olhar e sempre ajustar, sempre mudar, porque não existe uma verdade absoluta, sabe? O Brasil, a gente precisa ser camaleão. A gente precisa estar se adaptando a muita coisa. Aqui empreende quem é muito forte, né? Porque a gente tem aí, como o João Adib fala também, um Brasil de vários Brasis. Então, tipo assim, é muito regional o mercado imobiliário também, sabe? Quando a gente fala lá no agro, lá no Mato Grosso do Sul, tem os seus tempos de lançamento, porque por causa da safra, da safrinha, né, da colheita. Então, assim, acaba que você vai ter que se adaptar, você vai ter que jogar o jogo da adaptação também regional, né? E você sempre tem que olhar, poxa, o mercado. Um exemplo, na minha cidade, Rio das Ostras, não tem lançamentos imobiliários. Então, se eu continuasse trabalhando lá... Só terceiros? Só terceiros. Assim, lá não tem lançamento imobiliário. Se eu continuasse trabalhando lá, enxergando isso, obviamente, eu iria trabalhar o modelo de gestão, de representação ali dos vendedores, das pessoas que estão buscando vender os seus imóveis. Se eu estou em São Paulo, Gustavo, tá? Tem nicho pra caramba aqui em São Paulo, né? Você pode trabalhar de tudo. Você pode trabalhar só com locação, com um prédio, com lançamento, com terceiros. Mas se eu estivesse trabalhando... a gente ainda nem entra na área comercial, né? Nem entra na área comercial, que é muito, muito forte. Mas se eu estivesse trabalhando em São Paulo, eu iria me adaptar para o lançamento sem sombra de dúvidas. O Gustavo, eu iria viver lançamentos imobiliários, entendeu? Eu ia esquecer qualquer outro tipo de ideia, assim. Pegando esse tema, mas o que você acha de ter tudo demais dentro de uma imobiliária?
Por Tá. exemplo, a gente tem muitos lançamentos em São Paulo. Imagina se eu for abraçar, por mais que eu escolha, por exemplo, uma região, a Zona Sul, não tem como se abraçar tudo, né? O Não tem corretor, ele como. não vai ser especialista em nada. Ele não vai ser especialista em nada. De novo, daí volta aquilo que eu falei. Mesmo ele fazendo esse trabalho de abraçar tudo, ele acaba vendendo. Com isso, ele acaba se acomodando a isso. Então, tipo assim, hoje a parte mais inteligente da inteligência comercial e marketing é você definir uma fatia do mercado. Sim. Então, assim, eu acredito muito que toda empresa ela tem que ter um cliente para falar não. Entendeu? Então, assim, se eu defino uma fatia, eu vou querer ser um tubarão grande num oceano pequeno. Eu não vou querer ser um tubarão pequeno no oceano grande. Então, aqui é um oceano enorme. Se eu vou vender de tudo, eu vou ser um tubarão pequenininho. Eu não vou nem chamar a atenção. Deixa eu definir qual é uma fatia aqui interessante. Essa fatia, obviamente, é uma análise de duas coisas. É uma análise do mercado e é uma análise também, obviamente, da tua experiência. Tá? Sim. Experiência no mercado. E um outro ponto importante também para poder falar sobre isso é o seguinte. Quando você trabalha com tudo, você não vai conseguir dar conta de tudo. Por quê? Você só consegue dar conta se você tem braço, se você tem gente e se você tem dinheiro. Sim. Entendeu? Então, assim, é muito mais inteligente eu pegar um prédio apenas, ou um bairro, ou... Porque quando a gente fala de nicho, não é só ticket. A gente consegue trabalhar um nicho geográfico. Um exemplo, Zona Sul. Tudo da Zona Sul eu trabalho. Beleza, é um nicho. Mas é mais inteligente ainda você trabalhar um nicho geográfico e demográfico. Quando você, aí sim, estipula ali ticket, estipula um formato de produto que você vai trabalhar. Porque quanto mais você entende do produto que você trabalha, mais fácil você vai conseguir encontrar o teu público. Fica mais barato o teu marketing. Então, poxa, às vezes, vamos supor que a pessoa trabalha só com lançamentos em São Paulo, Zona Sul. Mas tem um monte de lançamento. Mas ela não tem braço, ela não tem gente, ela não tem tráfego, ela não tem dinheiro para poder sustentar um monte de lançamentos. Poxa, é muito mais inteligente, é muito mais eficiente, ela vai ganhar muito mais dinheiro, ela focando apenas em um ou dois, entendeu? Ou três, não sei. Mas ao invés de pegar tudo, ela precisa ter ali uma força no seu foco de trabalho, tá? Então a gente tem vários cases aí, né, do mercado que realmente tem muito sucesso trabalhando em determinado nicho. Tem uma imobiliária chamada Edmundo Imóveis, que ela é de Guarujá. Ela tem 28 anos de mercado. Ela nunca vendeu fora o condomínio Jardim Acapulco. Então ela tem 28 anos de mercado, ela só fez negócios dentro do Jardim Acapulco. Quando tem cliente para fora, obviamente ela liga a um parceiro, mas ela não pega produto, ela não trabalha, ela não divulga, ela só trabalha Jardim Acapulco. E a mulher, ela tá bombando, ela é próspera, ela é rica. Tô rica. É especialista Ela na é região. especialista naquilo e acabou. Ela vai precisar de outro condomínio para quê? Né? Ali ela tem... são 2 corretores, uma imobiliária pequena, 2 corretores, e vamos trabalhar dessa forma, lindo demais, ganhando teu dinheiro, né? Dominando ali o mercado. E talvez a pessoa ela diga assim, pô, peraí, mas outra pessoa ela pode vender a Jardim Acapulco? Pode até vender, mas ninguém vai se comparar a ela, que só vende Jardim Acapulco. Sim. Entendeu? Estamos caminhando para o fim. O que você... Olha, peguei de um podcast seu, hein? O que você gostaria que eu te perguntasse que eu não te perguntei? Eita! Pegou do podcast Peguei do seu mesmo. podcast, tá vendo? Tá, vamos lá. Pergunta difícil, né? Eu fazer a pergunta é mais tranquilo, mas Tá receber vendo? essa Vou voltar. pergunta... Feitiço contra feiticeiro. Tá. Uma pergunta seria o seguinte. Quais são as características de um corretor de alta performance? Pode responder. A pergunta que você queria responder. Eu acho legal falar isso, sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que é a parte técnica, tá? Que é importante pra caramba, que é o quanto tempo você tem de mercado também que é importante, mas no final das contas é algo que não se pode comprar, é algo intangível. Então, assim, um profissional de alta performance, ele tem uma força muito grande.
ele é um cara obstinado. E quando a gente vai no dicionário, a gente vê a tradução de ser obstinado, é uma pessoa que não é influenciada, é uma pessoa focada, é uma pessoa que ela tem esse perfil empreendedor. Ela nunca vai colocar a responsabilidade para o outro, né? Ela é uma pessoa que, a responsabilidade é minha, é minha. Pode influenciar o outro? Pode, mas mesmo assim a responsabilidade continua sendo minha. É uma pessoa resiliente em relação a venda vai cair, se problemas vão acontecer, você pode ser muito bom, mas talvez vai ter um período que você vai ficar sem vender, mas ao mesmo tempo você não vai aceitar ficar sem vender, tá? Um profissional de alta performance é um camarada que ele cuida dele. Então ele cuida do corpo, ele cuida da alma, ele cuida do espírito, ele cuida dele, e ele tem uma rotina diária de trabalho. E quando ele pega para poder trabalhar, ele trabalha de verdade. Então, ele é o cara que está prospectando, ele é um cara que está atendendo, ele é um cara que briga para poder a venda acontecer, ele é um cara que tem ali o teu trabalho de relacionamento. Então, no final das contas, o profissional de alta performance é esse tripé de entender o valor dele, entregar muito valor para o trabalho dele, que é a produtividade, tá? E cuidar da pessoa, né, que ele é. Então, tipo assim, cuidar dele para que ele possa conseguir servir da melhor maneira possível. Para a gente finalizar e trazendo mais uma polêmica, quem é o corretor que você vê que tem essa alta performance no mercado? Boa, gosto disso. Tem vários. Mas vou citar aqui uma que eu vejo que ela tem essa rotina, que ela tem esse trabalho de cuidado. Paloma Albuquerque. Vai estar aqui daqui a pouco. Vai estar aqui daqui a pouco? É. Então, Paloma Albuquerque, Albuquerque é o nome. Uma rotina, assim, pesada. Cleverson Passos também. Conhece o Cleverson Passos? Esse não. De Espírito Santo? Acho que não. Cleverson Passos, muito forte. Tá? Ele é um corretor de alta performance. Também, o Lucas Felt. Esse eu conheço. Lucas Felt, assim, é um corretor de alta performance que tem também esse perfil. Então, a gente tem vários nomes aí de profissionais, assim, que eles não estão dando desculpa, eles estão fazendo, ele tá doendo, tá sendo sacrificante para eles, mas eles não estão nem aí. Eles vão lá e fazem o que tem que ser feito e acabou, entendeu? Excelente. Tem alguma dica que você quer deixar aqui para os corretores? Quero. Pode falar. Seu curso, dia 18. Olha só, meu curso dia 18. Vai dar tempo de ir pro ar aqui? O podcast vai dar tempo, né? Ou não? Vai dar tempo. Vai dar tempo? Vai dar tempo. Então, dia 18 de abril vai ter o treinamento, né? Abrindo o jogo, a 4ª edição vendas. Olha que chique, eu trouxe o Pyong Lee para poder abrir o evento. Eu vi isso. Olha que chique. O Guilherme Martins, que é um cara muito forte em vendas também, empresário, dono de imobiliária, né, que mudou a vida dele nesses últimos 5 anos, que na verdade é o tempo que ele tem de mercado imobiliário, só 5 anos. Ele mudou a realidade dele. Só para você ter uma noção, ele como empresário, só ele comprou mais de 40 imóveis. Ele tem mais de 40 imóveis. Em 5 anos? Em 5 anos. Uau! É o cara, assim, que acho que ano passado ele fez, se não me engano, 400 milhões de VGV a empresa dele. Então, um cara muito bom. Vamos ter um time muito forte, dia 18 de abril, abrindo o jogo em Alphaville, São Paulo. Tá? Busca aí nas minhas redes sociais para você encontrar o link. E uma outra informação também, algo a mais para poder entregar para esse corretor é mostre o seu trabalho. Então, como eu falei da dica principal da criação de conteúdo, mostre o seu trabalho. Quanto mais você mostra o seu trabalho, mais negócios surgem na sua vida. Então, é isso, Ianca. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado eu. Vamos ter muito aproveito desse caminho aí. Vou colocar todo mundo da minha equipe para assistir. Vai aprender demais. Inclusive, eu chamei para ir no seu curso. E coisa boa. Isso Acho é bom. que vamos estar Isso em 4 lá. Eita, tem que estar. Tá bom? Pessoal, finalizamos mais um episódio. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, acompanhar o Gustavo também. E é isso, até mais. Tchau, tchau.